gente, tudo bem? Eu sou a Alessandra Luizeto, eu sou artesã e vim mostrar a vocês essa ideia de porta-guardanapos, os famosos PGs, que estão super em alta, né, agora nesse momento, e o tema que eu escolhi foi limão siciliano. É bem facinho, eu tenho certeza que vocês vão adorar, e super bonito para enfeitar a mesa posta e também para aquecer as vendas aí de vocês, né? Então vamos lá? Vamos aprender? Pessoal, o material que nós vamos usar aqui para fazer, né, esse trabalho é massa verde, massa amarela, massa marrom, tá? E eu vou usar também esses cortadores aqui que eu comprei em uma loja de utilidades. É bem fácil de encontrar. O kit que veio com mais ou menos, se eu não me engano, são 6 cortadores, né, de vários tamanhos. Foi R$ 5,99, bem baratinho. E também eu queria dar uma dica para vocês sobre essa base aqui que eu estou usando. Para quem é iniciante, é muito interessante que às vezes a pessoa não pode comprar uma base daquelas antiaderentes, aquelas boas da Blue Star, né? Eu mesma ainda não comprei e essa daqui me serve muito bem. E eu paguei R$15 nela em uma loja de utilidades também. Ela foi uma dica de uma pessoa que trabalha em uma loja, uma papelaria aqui na minha cidade. Ela me deu essa dica e eu achei muito legal. E eu tenho usado ela direto, ela me serve assim muito bem. E eu queria dar essa dica para vocês também que estão começando no biscuit, né? Que às vezes a gente não quer gastar muito nesse início e às vezes a gente nem pode, né? Enfim, nós vamos usar então esse molde aqui. Eu comprei também aqui numa papelaria na minha cidade. E se vocês não tiverem molde, não tem problema, tá? Uma folhinha, vocês podem modelar à mão, super fácil também, tá? Eu vou usar o molde aqui porque eu tenho, mas se vocês não tiverem, não tem problema, é só modelar à mão. Eu vou usar também esse pincel aqui, que é um pincel alisador da Condor, número 104, mas pode ser qualquer ferramenta que vocês tenham aí com uma pontinha, tá? Tem uma pontinha assim que é só pra fazer mesmo acabamento na parte de cima do limão. E cola PVA, não precisa ser essa marca, tá, pessoal? Não tô fazendo propaganda, só estou explicando aqui o seguinte: a cola PVA, ela é extremamente importante para quem usa o biscuit, tá? Então não adianta ser aquela cola branca que nós usamos na escola, aquela escolar, né? Aquela não é legal, ela tem bastante água. Então ela não vai servir aqui para o biscuit, tá? Tem que ser a PVA extra, de qualquer marca que vocês encontrarem aí. Eu uso essa aqui, que eu gosto muito, mas vocês podem estar usando aí a que vocês tiverem acesso, tá? Então vamos começar agora pela massa marrom, tá? Eu já sovei essa massa. É sempre bom falar, né, que precisamos sovar a massa. Toda massa precisa ser sovada e depois de sovar, a gente sempre faz uma bolinha, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou achatar um pouquinho aqui só pra facilitar na hora de passar o rolo, que essa minha massa, ela já tá um pouquinho ressecada, tá? Porque eu fiquei aqui trabalhando, ela foi ficando aqui em cima da bancada, mas o ideal é que vocês usem ela, assim, né, mais na hora que abrir o pacote, né? E aí, vamos esticar a massa. Gente, a massa de biscuit não é como uma massa de pão, por exemplo, tá? Então, a gente não pode ficar fazendo assim com o rolo em cima, tá? Tem que ser daqui pra lá, vira de lá pra cá, tá? Até abrir na espessura que você quiser aí, tá? Eu não vou abrir muito, assim, muito fina. Eu vou deixá-la numa espessura mais ou menos assim, tá? Porque para ficar um porta-guardanapo firme. Então agora eu vou usar esse cortador maior aqui, tá? Esse cortador, se eu não me engano, ele é o terceiro do maior pro menor, tá? Ele é o terceiro do maior pro menor. E esse daqui, que nós vamos fazer o meio, ele é o menor. Deixa eu ver aqui. Ele é o menor de todos, tá? Então, nós vamos usar esse aqui. Como eu falei pra vocês, a minha massa, ela não tá grudenta, tá? Então, eu não precisei passar nada, nenhum hidratante. A forma correta de desenformar é assim, tá, gente?
dessa forma aqui que eu fiz. E aí sempre passando o dedo aqui, ó, se vocês quiserem passar um pouquinho de hidratante, é bem pouquinho mesmo, tá? Só pra tirar essa rebarba aqui, que fica um acabamento bem perfeitinho. Eu gosto bastante de fazer dessa forma, tá? Passo o hidratante aqui, tirar essas rebarbinhas aqui que ficam no cortador, tá? E aí vai ficar dessa forma aqui, tá? E agora eu vou tirar o meio dessa florzinha aqui, desse cortador de florzinha que nós usamos. Agora o menorzinho eu vou tirar o meio. Dessa forma, tá? E vai ficar assim. Essa aqui que é a base do nosso porta-guardanapo. E agora eu vou fazer os limões com a massa amarela, tá? É mais ou menos, gente, 5 gramas de massa para cada limãozinho que eu usei aqui para esse trabalho, tá? Sovando a massa, eu vou fazer uma bolinha. E dessa bolinha, uma coxinha, tá? Não precisa ser uma coxinha muito fininha, não. Ó, assim, dessa forma, tá? Eu vou afinar só mais um pouquinho para ele ficar bem parecido com o limãozinho mesmo, tá? Assim. Agora, o pulo do gato aqui, nesse limão, para ele ficar com cara de limão mesmo, é essa escovinha aqui, ó, de roupa, que a gente usa para lavar roupa, tá? Uma escovinha nova, que nunca foi usada, tá? E aí, a gente separa uma escovinha dessa pro biscuit, tá? Que você vai conseguir fazer várias texturas. Textura de ursinho, textura de limão, várias texturas com essa escovinha, tá? Assim. A parte de cima, a gente faz dessa forma aqui. Gente, eu não sei se eu saí um pouco do vídeo, mas eu vou fazer novamente aqui pra vocês entenderem, tá? Faz bastante pra ele ficar bem texturizado mesmo, porque depois que secar, pode ser que suma um pouquinho essa textura, né? Porque o biscuit sempre encolhe. E aí, com uma bolinha bem pequenininha de massa, eu vou colocar aqui em cima dessa parte aqui, vou achatar e com aquele pincel que eu falei pra vocês, eu vou fazer um furinho aqui, né? Dessa forma. Fica bem parecido com o limão siciliano mesmo, assim, tá? E eu vou fazer mais um, tá? Pra vocês entenderem. Vamos lá, bolinha. É super fácil, né, gente? Não tem mistério. Pra quem tá começando agora, esse aqui é um trabalhinho assim bem fácil. Então, coxinha. Vamos texturizar, né? Essa coxinha, que vai virar um limão. De repente, ela vai virar um limão. E aí, por toda a peça a gente texturiza assim dessa forma, tá? E aí, mais um pouquinho de massa amarela. Assim. E aí eu vou fazer aquele biquinho que tem aqui em cima, né, do limão. E aí, um furinho, tá? Vamos reservar aqui. E agora, com a massa verde, a minha massa verde também está começando a querer ficar meio ressecada, mas é porque, enquanto eu fui preparando aqui as coisas para gravar o vídeo para vocês, a massa ficou aqui em cima, né? O ideal é que a gente sempre use logo a massa para que isso não aconteça, tá? Mas ela ainda dá para usar, ela só não tá grudenta. E eu vou pegar um pouquinho dessa massa, com aquele molde que eu falei para vocês. Eu escolhi esse lado aqui, tá? Fazer uma bolinha e depois eu vou fazer assim uma minhoquinha, né, para poder encaixar aqui. A gente mede mais ou menos, né, a quantidade no olhômetro, mas sempre fica um pouquinho de massa sobrando, a gente puxa assim para não ficar muita massa aqui, porque senão fica dando aquelas rebarbas e aí não fica um acabamento legal, tá? Puxa sempre assim um pouquinho para dentro, ó, para não ficar dando rebarba. E uma
Uma coisa legal também que eu costumo fazer para ficar um acabamento também bonito assim do outro lado, né? É passar esse pincel aqui, ó, dessa forma. E assim vai ficar bem lisinho, né? O outro lado da folha. Depois que a gente desenformar, vai ter um acabamento legal. Eu vou desenformar aqui. Com cuidado. E aí ficou assim a nossa folha, tá? Essa daqui ficou com um pouquinho de retardo ainda, olha. Vocês estão vendo aqui? Então o ideal é que a gente tire assim, ó, com o dedo, alisa, pra ficar bem direitinho, tá? Assim, vou fazer mais uma. Desse jeito, bolinha, minhoquinha. E agora vamos colocar aqui no molde. Gente, o biscuit não tem mistério, né? Na verdade, quando a gente não tem contato com a massa, eu também, a princípio, né, eu ficava muito preocupada se eu ia conseguir fazer, né? O ideal é que a gente pegue para fazer, porque a gente tem que começar, né? A primeira coisa que temos que fazer é começar, depois tudo vai se ajeitando. Aqui no YouTube também tem muitos vídeos ensinando a fazer biscuit e eu acho que vale muito a pena a gente assistir bastante vídeos para também tendo ideias, né? E pegando jeito. Então ficou assim, tá? Dessa forma. Então agora nós vamos pegar todas as pecinhas que nós fizemos, essas aqui, para montar o nosso porta-guardanapo. Gente, o ideal, tá? O certo é que vocês deixem secar essas peças assim individualmente de um dia para o outro. O biscuit, ele normalmente seca em 2 dias, 3 dias. E essa parte aqui, ela vai empenar um pouco, né? Então a gente vai deixar ela secar de um lado, depois vamos virar para ela secar do outro, para que ela não fique empenada, tá? As folhinhas também pode ser feito dessa forma. E aí, eu vou montar aqui para vocês verem, né? Não tem mistério, mas o ideal é que deixe secar. Eu vou pegar aqui um pouquinho de cola branca, aquela cola extra que eu falei pra vocês no início do vídeo, vou passar aqui, tá? Só um pouquinho. E vou colocar aqui uma folhinha, a outra folhinha, mais um pouquinho de cola e aqui os limões. Se essas peças estiverem secas, o ideal é usar a cola instantânea, tá? Aquela cola, essa cola aqui, ó, tá? Instantânea. Se as peças estiverem todas secas. Se não, pode ser a cola branca mesmo, tá? Porque o biscuit é a base de cola. Então, se ele estiver molhado, é muito fácil de colar, então não precisa ser uma cola assim mais forte, né? Aqui ficou aparecendo um pouquinho de cola, tá vendo, gente? O ideal é que isso não aconteça. Aqui, como eu tô fazendo virado aí pra vocês, eu não consegui ver. Mas o ideal é que não apareça cola, né? Pra ficar um acabamento perfeito. E se vocês, né, fizerem assim como eu fiz, montarem a peça assim, ainda com a massa estando um pouco mole, vocês podem colocar um apoio. Pode ser assim, tecido como esse aqui é como se fosse um TNT, pode ser um TNT, pode ser uma espuminha, pode ser um tecido de algodão também, para fazer o apoio aqui das folhas, para que elas não fiquem caídas, tá? Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, foi uma dica que eu quis passar para vocês, porque eu achei muito legal, eu fiz aqui, eu achei que ficou bem legal, bem bonito, então eu quis passar aqui para vocês, eu fiz um kit, né, de 6, mas vocês podem fazer aí a quantidade que encomendarem para vocês, né, 12 lugares, 8 lugares, e eu acredito, né, que vocês vão conseguir vender aí e faturar com esses porta-guardanapos aqui, ou até mesmo para enfeitar a mesa, né, como eu falei, tá bom? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá, dessa aula, e até a próxima.